Olá, eu sou o Valdir Stornagel e nós somos Diálogos de Esperança. Diálogos de Esperança é uma iniciativa da Aliança Evangélica, Tear Fund, Visão Mundial e Ultimato. Juntos, nós cremos que é melhor e a caminhada fica mais bonita. Nesse episódio, nós queremos pensar uma vez mais sobre a vida da igreja. Você sabe que a gente tem falado sobre a igreja muitas e muitas vezes. Nessa temporada, de uma forma particular, nós estamos pensando nessa conexão e nessa inter-relação da igreja com a realidade, da igreja brasileira com a realidade. Se você teve o privilégio, a oportunidade de dar uma olhada nos episódios anteriores, e lá no início nós afirmamos que, ao falarmos da igreja, nós estamos muito conscientes de que a igreja é de Deus. Deus a sustenta, Deus a levanta, Deus a alimenta, a igreja é de Deus. E nesse painel, uma vez mais, nós queremos afirmar isso. Nós também dissemos, já nos episódios anteriores, que a igreja ela tem essa configuração estranha, não? Que ela é divina e humana, ela é sagrada e ela é histórica. E como igreja no Brasil hoje, nós temos o privilégio e temos a responsabilidade de vivenciar a nossa vocação nesse país, nesse tempo, a partir do chamado de Deus, a partir daquilo que Ele coloca para nós nas Escrituras, o Espírito de Deus, a própria história da igreja da qual nós fazemos parte. Então hoje nós queremos focar de uma forma particular na igreja a partir de duas marcas, a sua dimensão sacerdotal e a sua dimensão profética. Você é bem-vindo, você é bem-vinda mais uma vez para estar conosco. E nós agradecemos e nós nos alegramos com a tua presença conosco. Uma presença que enriquece essa nossa conversa. E, Cláudia, obrigado que você também está aqui presente com a gente. Obrigada, Valdir. E sempre começo dizendo que é uma alegria poder estar em diálogo e especialmente em diálogos que apontam para a esperança. Então, Valdir já deu boas-vindas, quero também dar mais uma vez boas-vindas para você que está ouvindo, assistindo este episódio. É sempre uma alegria ter você aqui conosco nessas conversas, nesses diálogos. E também dar as boas-vindas para a pastora Ideide. Vou apresentá-la daqui a pouco, falar mais um pouco sobre você e também Bispo Wildon. Muito obrigada por estar aqui. Bom, antes de eu apresentá-los, eu quero dizer o seguinte, pode nos acompanhar nas mídias sociais, né, Valdir? Então, para não perder... Deve, para não perder nenhum episódio. Então, nós estamos no Instagram, YouTube e Spotify. Só buscar Diálogos de Esperança e você vai nos encontrar lá. Isso dito, quero, então, agradecer e apresentar a pastora Ideide. Gente, geralmente, quem eu vou apresentar tem um currículo tão grande que eu tenho que resumir. Mas a gente deixa o currículo completo lá depois nas mídias sociais para você também conhecer mais as pessoas que a gente convida para estar aqui. Pastora Ideide, pastora da Igreja Metodista há mais de 20 anos, pastoreou igrejas em São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Atualmente está aí no Episcopado de Goiás, Distrito Federal, Tocantins, que toca meu coração porque de lá sou, né? Sou tocantinense. Distrito Federal, falei, e Rio Grande do Norte, correto? Sim. Bom, onde lidera um corpo pastoral de cerca de 100 integrantes, doutora em estudos literários, mestre na área de comunicação social, jornalista, teóloga, formação também na área de liderança, gestão de pessoas, escritora, né, autora, palestrante, conferencista, casada com Otávio Júlio, e mãe da Amanda e da Giovana. E mora em Brasília. Né? A gente falava um pouco até sobre o clima lá em Brasília esses dias. Mora em Brasília aí já há alguns anos. Muito bem-vinda. Já esteve conosco em outro momento do Diálogos, alguns anos atrás. É uma alegria tê-la de volta aqui. Bispo Wildon,
José Hildo de Mello. Tem que ler o nome aqui completo, mais conhecido como bispo. E não leu completo. Não, tem mais. Tem um tal de Schwartele aí no meio. Aí você economizou para eu não errar a pronúncia, né? Economizei porque eu já sabia que ia dar trabalho, sabe? Muito obrigada pela parte que me toca. Mas conhecido como Bispo Hildo, também é pastor, é bispo da Igreja Metodista Livre no Brasil e Angola, pastor de uma igreja local, Igreja Metodista Livre em Mirandópolis, bacharel em teologia. Então aqui tem teologia, ministério, né, doutor em ministério pela Faculdade Teológica Sul-Americana, foi presidente do Concílio Mundial dos Bispos Metodistas Livres, atuou como bispo em Cuba, e aí somos colegas no Conselho da Aliança Evangélica aqui do Brasil. Bom, e tem várias outras coisas. Também é professor de teologia no Seminário Bíblico Wesleyano e autor, também escritor. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite, mais uma vez estar conosco. Bom, é isso. É isso. Vamos conversar, né? Vamos. E vocês dois, né, Bispo Hildo, Bispo Ideide, trazem uma larga e importante trajetória, né, de vocacionados por Deus para servir a sua igreja hoje, né? Acho que sempre de novo a gente se surpreende, né, que Deus é o Deus que nos chama, que nos capacita, nos envia, né? Hoje vocês são bispos nas denominações de vocês, mas vocês não nasceram bispos. Então, um pouco como foi essa trajetória de vocês, né? Essa trajetória vocacional de vocês. A gente conversou um pouquinho antes, parece que vocês já andaram, né? Assim, com outras possibilidades, mas acabaram com esse ministério do episcopado, né? E desde quem sabe você começa falando um pouco dessa sua trajetória, dessa sua história. Certo. Esse ano, na Igreja Metodista, eu completei 20 anos de ordenação presbiteral. Eu nasci nessa igreja metodista, minha família se converteu na década de 50. A gente tem até alguns relatos aí nos nossos documentos da igreja sobre essa conversão. E eu vim me estruturando, né, como pastora desde cedo. Aos 21 anos eu senti esse chamado, fui para São Paulo. Lá eu trabalhei na cidade de Perequê, também Cota 200, uma pequena comunidade. Voltei a Minas Gerais e pastoreei também algumas igrejas no Espírito Santo. Os últimos 11 anos antes do episcopado foram passados na cidade de Cataguases. E no concílio de 2016 eu fui eleita como bispa, assumindo aqui o Centro-Oeste, que é chamada 8ª Região, que nasceu junto comigo, né? Eu sou a primeira bispa dessa nova organização da igreja aqui. E é uma trajetória bastante desafiadora, né? Porque na nossa igreja são vários processos que a gente vai construindo ao longo desse tempo. Estar no episcopado é uma outra oportunidade de um aprendizado pastoral em um outro nível. E eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade de que a igreja também me fez conhecer meu marido, que a igreja também me deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas aí interessantes, importantes, inclusive o Bispo Hildo, porque em algum momento eu revisei um livro dele, né? E foi assim que a gente se conheceu. Então, eu digo que tem coisas que só acontecem por causa de Jesus e por causa da igreja, e eu sou muito grata por esses relacionamentos e essa história que a gente vai construindo. Muito bom. E que prazer poder estar aqui nesse diálogo junto com a Bispa Ideide, com a Cláudia, com você, Valdir, pessoas que eu quero tão bem. E, bom, eu louvo a Deus porque eu já nasci num contexto cristão. Minha avó veio da Suíça como missionário do Exército da Salvação. Meu pai e minha mãe se conheceram na escola de cadetes, mas meu pai não tinha vocação nenhuma para o ministério, por isso acabou saindo. Ela, apaixonada, acabou se casando. E eu tinha uma vizinha que morava assim de cerca mesmo, que era a maior catequista da região. Inclusive o Dom Paulo Evaristo Arnes foi visitá-la em reconhecimento lá no alto do morro, em Cidade Ademar. E ela perdeu uma filha
E minha mãe também perdeu a primeira, né? Então, quando minha mãe perdeu, ela tinha a pequena, colocou a pequena nos braços da minha mãe e disse: Frida, não chora assim, não fica assim tão triste, essa a partir de agora é sua filha. Aí eu venho a nascer dentro de 1 ano e pouco, né? Ela vai engravidar, eu venho a nascer, e depois ela vai perder. Eu conheci a Naninha, ela tinha mais ou menos uns 2 a 3 anos de idade, eu tinha 1 ano e pouco, eu ainda tenho memória dela, por incrível que pareça, andando num triciclo na parte de trás, só que ela vem a falecer, e ela era a minha tia Vicência, que eu chamo tia Vicência. Minha mãe me pegou, colocou no colo dela e falou assim: Vicência, não chora assim tanto, a partir de agora esse é seu filho. E ela era a maior catequista, então eu cresço, tinha uma igreja metodista livre na rua de casa, então eu cresço na escola dominical, né, aos domingos e aos sábados no catecismo. Eu, antes de saber ler e escrever, eu já sabia todas as respostas do catecismo, porque eu participava de todos os catecismos com ela. Eu era super discipulado, eu fiz até a primeira comunhão, eu amava as 2 igrejas, gostava do padre, fazia comunidade eclesial de base. Quando eu era adolescente, gente, eu cresci super religioso. Mas dos 13 aos 16 eu fiquei um tanto afastado, por causa de não me enturbar ali na igreja evangélica. Mas aos 16 eu tive um despertamento muito grande e fiquei tão avivado. Aí eu me decido realmente pelo lado protestante, metodista livre, que tinha uma igreja ali, e embora com muito respeito por tudo que eu aprendi na igreja católica e pelo amor que eu tenho por essa minha tia que já está no céu, minha segunda mãe. E aí eu queria a conversão de todos os meus amigos. Queria que todos os meus amigos experimentassem. Eu tinha o céu no coração. Me sentia a pessoa mais privilegiada e feliz do mundo. Trabalhando durante o dia como office boy e estudando à noite numa escola estadual, mas não tinha para ninguém. Era Deus no meu coração. E aí eu orei pela conversão dos meus amigos e comecei a evangelizar nos horários dos intervalos de aula de todos. E aí reuni um grupo e assim comecei o ministério sem nunca pensar em sonhar em ser pastor e nem pregador. Eu era muito tímido para isso, mas Deus foi por vários caminhos me levando, tanto que quando eu me caso, eu estava já praticamente entrando para fazer direito na São Francisco. Aí eu tenho um chamado muito grande para ser pastor, né? E aí meu coração estava na obra. Eu amava as escrituras, amava a igreja, amava tudo, com todas as complexidades e todas as dificuldades que você foi vendo depois. E aí, de repente, eu me vi pastor, porque meu coração era de pastor, meu coração estava na obra, né? E também para ser... Eu sempre tive uma vocação mais para a área acadêmica. Então, eu estava fazendo mestrado, porque eu não concluí o mestrado, mas só faltou praticamente a tese na Batista. E eu estava já com a bolsa de doutorado do Bisson para fazer em Esbury, com casa, gente, com tudo, salário e tudo. Isso em 96. E aí eu sou eleito vice-superintendente. Mas vice-superintendente não era nada do distrito aqui do Brasil, eu diria... Vou para lá. Aí eu conversei com o bispo derramou uma lágrima e falou: eu sinto que você deveria ficar. O superintendente ficou doente, eu acabei assumindo, ele não pôde continuar, depois eu sou eleito superintendente, e tudo isso foi me adiando ir para Esbury. E aí a igreja começa a ter um crescimento significativo. Nós somos uma pequena denominação no Brasil, né? Mas teve um significativo crescimento, e nesse crescimento eu fui ficando e as coisas foram acontecendo. Eu não terminei o mestrado lá, e aí eu caminhei mais para o lado. Eu estava fazendo o mestrado em teologia lá na Batista, acabei não terminando, não concluindo, né? O Lourenço Estélio Rega, que eu diga, e eu acabei não concluindo. E aí eu fiz um doutorado em ministério na coisa, e de repente aí a igreja cresceu ao ponto de ter o primeiro bispo, eleger o primeiro bispo metodista livre. Eu acabei, sem nunca ter a intenção de ser líder, nem ser superintendente, nem ser bispo, acabei estando bispo aí esse período todo. E fui reeleito por mais um mandato, mas ela disse que será o último, né? Porque eu quero servir de outra forma, eu quero estar mais nos bastidores. Eu realmente, eu acho que eu nem tenho muita vocação para ser líder, essa é a verdade. Eu gosto eu amo a igreja, eu gosto de ajudar, eu quero servir. Então, tem muita gente boa e com muito mais energia, eu quero estar apoiando essas pessoas. É assim que aconteceu. É assim mesmo, Ideide? Deus vai surpreendendo a gente no caminho, vai levando a gente para lugares e jeitos que a gente nunca imaginou?
Eu vivi uma experiência um pouco diferente da do Bispo Hildo, porque ser pastora foi a primeira coisa que eu sempre quis ser. E aí eu tinha um pastor em 96, José Correia Filho, era já um pastor de 72 anos, a nossa igreja em Itabira, Minas Gerais, que é de onde eu venho, né, de origem. Elegeu, assim, a igreja, o bispo mandou ele para lá como última igreja, ele ia se aposentar. E aí eu falei para ele que eu queria ser pastora, mas na época na igreja metodista não tinha muitas mulheres no ministério. Eu mesma não conhecia, assim, uma outra pastora. E aí, de repente, ele aposentou e começou a me escrever umas cartinhas. A futura colega de ministério, a minha querida amiga, pastora, e eu tinha 12 anos. Aí o meu pai não queria que a gente fosse para o ministério, porque esse negócio de pastorado é muito difícil. A minha mãe preocupava quando um bêbado entrasse na igreja, como que eu ia fazer? Essa era a preocupação da minha mãe. E aí eu me vi aos 21 com meu pai dizendo, um dia o superintendente distrital foi na nossa igreja, e meu pai disse assim para ele, essa menina aí quer ser pastora. Ele nunca tinha falado, né? Eu já falei, opa, é o tempo do Senhor, né? E aí eu fui para o seminário, estava trabalhando na igreja também, no momento em que na igreja metodista a gente tinha a Bispa Marisa, né, episcopado, né? E abriu-se então a possibilidade, com alguns bispos aposentando, de novos, de fato, serem eleitos. E o sistema da nossa igreja mudou, porque no concílio sempre se elegiam as pessoas diretamente, né? A lista de presbíteros todas iam. Nesse ano mudou. Tem que votar na igreja local, tem que votar no distrito, tem que votar na região. E meu nome apareceu e foi subindo, né? E aí eu disse para Deus, ai Senhor, esse negócio de episcopado não, que aí já é mais complicado, já é mais desafiador ainda, e a gente tem que dar conta da vida de tanta gente, né? Isso é uma grande responsabilidade. E aí eu não estava muito querendo candidatar, e meu marido falou assim, e se você for pega desobedecendo o Senhor? Aí quando alguém faz uma chamada dessa, a gente já fica no aperto, né? Aí eu falei para Deus, Senhor, tu conhece meu coração. Eu vou colocar o meu nome, deixar o meu nome ir dessa vez. Se eu for eleita, é porque o Senhor quer ser que eu seja bispa. Se não, eu nunca mais concorro, porque eu não quero querer uma coisa que não é para mim. Eu devia ter dado para Deus uma oportunidade ou duas, porque foi a primeira vez que eu concorri, e aí eu fui a primeira a ser eleita dentre os novos bispos daquele mandato, né? E estou aqui em Brasília nesse momento, assim, aprendendo muito, crescendo muito, e é bem isso que o bispo falou. A gente tem o desafio de manter o coração pastoral, né? Enquanto é necessário que alguém assuma também esses desafios estratégicos, administrativos de uma denominação. É preciso assumir, né? Então, que Deus nos abençoe enquanto estamos nessa tarefa. Amém, amém. E ouvindo vocês, pensando aqui, né? Caminho e tomada de decisões encruzilhadas aí, vou para cá, vou para lá, o que Deus está orientando. E nós queremos falar um pouquinho então da igreja. Se a gente pensa biblicamente, a gente pode dizer que a igreja está sempre a caminho, ela nunca está pronta, né? E sempre se encontra numa espécie de encruzilhada entre a oportunidade e a tentação, né? Que não é o caso de vocês estavam tomando decisões, mas aqui às vezes parece, né, igreja, oportunidade e tentação. Então, fale um pouquinho para a gente aí, como que vocês percebem essa presença, pensando na igreja, nessas encruzilhadas, né, nesses momentos. Parece que hoje não é tão difícil falar oportunidade e crescimento. Então, o Valdir, no começo, estava falando um pouco sobre isso, oportunidade e crescimento. Mas, aí, pensando na expansão da igreja que a gente tem visto hoje, né, no Brasil. Mas não é importante a gente falar, então, também das tentações, né, da oportunidade, nessa encruzilhada, a oportunidade e a tentação, as oportunidades e tentações. O que vocês contam para a gente? Quais seriam elas neste momento que nós estamos vivendo? Ou em outros momentos da igreja também, né? Pode começar. Posso começar? Bom, realmente eu já estou pastoreando desde 85, né? Então eu nunca vi uma época de
total expansão no contexto evangélico. Então, realmente é inegável o crescimento, é explosivo o crescimento dos evangélicos. Aí, um dos meus filhos me fez uma pergunta anos atrás. Ele perguntou assim: pai, a igreja está crescendo assim, dizem que tem tantos bilhões de crentes, mas então por que o Brasil não melhora? Por que o Brasil não muda? Então, uma coisa que a gente precisa observar é que essa expansão, ela não é necessariamente acompanhada de qualidade. A quantidade, né? Na minha época, lá na década, eu falo minha época, na década de 80, no começo, éramos no número mais reduzido. E a gente costumava dizer naquela época que existiam católicos nominais, os católicos nominais, né? Eu sou católico, mas não praticante. Então, tinha muito disso. Hoje, a gente começa a ver que a coisa mudou, né? Hoje é evangélico nominal. Então, há um crescimento explosivo, mas sabe o que é que está levando a igreja? Então, a oportunidade é grande, porque as pessoas estão com o coração mais aberto. Mas precisa haver a tentação, então as tentações que eu sofri às vezes dentro de casa. Eu tenho um filho muito provocador, né? Ele falava: pai, o senhor é muito acomodado, as outras igrejas estão explodindo, crescendo assim, assado, citavam determinados nomes, né? E o senhor aí, por que o senhor não faz alguma coisa assim? Por que o senhor assim, então, fica numa regra tão... meio de acordo com as escrituras, né? Por que o senhor está tão obediente às escrituras? Por que não entra nessa onda do crescimento? Aí teria que entrar a teologia de prosperidade, entrar no oba-oba, e nos métodos, porque aí virou também quase uma idolatria por métodos de crescimento. Então, o foco de muitas igrejas, muitos pastores, e foi uma grande tentação, crescer, ser mais influente e tal. E aí, às vezes, a gente acaba sacrificando a sã doutrina, sacrificando a moral e os bons costumes. Então, isso é uma tentação, eu acredito, para cada pastor, para cada igreja, de repente, querer, né, crescer a todo custo. E eu acho que o poder, a fama, o sucesso, a glória desse mundo, né? Então, eu sou de uma época que, quando eu fui para ser pastor, eu sabia onde eu estava pisando. Eu estava praticamente certo de que eu nunca teria uma casa própria, porque nenhum dos pastores ali do meu contexto tinham casa própria e o salário era muito pequeno. Então, eu venho nesse contexto. Eu sabia que eu estava abraçando um chamado, mas de repente hoje a gente vê, embora não seja de maneira genérica, né, mas muita gente procurando ministério por questões comerciais ou para se dar bem. Então, a comercialização do sagrado é uma coisa muito preocupante que eu vejo nos dias de hoje. A ambição política, o desejo, e aí você vai quase que pactuando, né, com o status quo, porque, sabe, aí a gente vê a questão sacerdotal, esse lado sacerdotal, muitas vezes em choque com o lado mais profético, porque às vezes, para ser sacerdote, você tem que ser meio, sabe, quase que acomodar ao status quo, né? Porque aí você recebe o salário, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. E eu procurei sempre conservar o meu lado profético firme, por isso às vezes eu não sou tão querido assim como eu poderia ser se eu ficasse só, né, digamos assim, falando as coisas que as pessoas gostam de ouvir, né? Então... Obrigada, Ido. E Deide? Eu não sei se a igreja, servindo ao Senhor que ela serve, teria tentações diferentes daquela que o Senhor teve, né? Então, acho que a igreja hoje está sendo tentada pelas mesmas coisas que tentaram Jesus. A gente está sendo levado àquilo que é o nosso essencial, da fome, da subsistência. Eu vou relacionar os pães, né? Pede que essas pedras se transformem em pães. A nossa igreja, durante muito tempo, a igreja evangélica, passa necessidades no Brasil. A igreja que eu pastoreei, que era a igreja de Cataguases, em Minas Gerais, ela tem mais de 100 anos de existência. Ela foi fundada sob violência. O pregador que foi lá anunciar o evangelho na cidade pela primeira vez foi arrastado pelas ruas. Então, a igreja tinha necessidade do seu pão, do seu lugar, de ser aceita. E algumas vezes a gente anda cedendo a essa fome, né? Comendo em mesas que Jesus não mandou a gente sentar para comer nelas, né? A tentação de
de nos prostrar diante dos poderes desse mundo, né? A igreja, quanto mais ela é influente na sociedade, ela é numericamente importante, ela também vai se tornando um reduto para uma série de coisas, né? Desde políticos em busca de eleitores até mercados. O próprio mercado evangélico hoje pode estar nos oferecendo produtos que, em tese, não falariam com a nossa fé. Mas a gente pode correr o risco dessa tentação, né? E a outra é essa da própria arguição que Satanás fez a Jesus, se és filho de Deus. E a igreja vindica para si, muitas vezes, uma santidade que lhe é dada pelo Senhor, não é dela mesma. Uma santidade que ela recebe para servir, não para se impor. E a gente vê, às vezes, assim, algumas reações muito violentas, como a gente viu nesse período agora, aí, o último episódio, mas poderiam ser quaisquer outros, né? Da questão lá das Olimpíadas, né? Qualquer coisa hoje que aparece ofensiva à igreja, a igreja às vezes não entende que ela está também para, muitas vezes, ser afrontada, e ser afrontada é ser fiel ao evangelho. E a gente não quer alguns sofrimentos que o nosso mestre passou, né? E eu acho que a gente fica na encruzilhada entre a nossa vocação e a nossa identidade, quando isso acontece, né? E às vezes a gente quer ter uma identidade postada de importância, de relevância, do quanto somos importantes na sociedade, e podemos abandonar a nossa vocação diante de um mestre que não tinha onde reclinar a cabeça. Eu lembro que eu estava participando de uma conferência de pastores em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e a afirmação de um dos pregadores, acho que foi uma quarta noite, dizendo, e o título do sermão dele era "Essa é a hora de Deus para a América Latina", né? Essa é a hora de Deus para a América Latina. E eu acho que eu carrego dentro de mim, por muitos anos, uma espécie de uma tensão, de um conflito. Por um lado, dizendo a verdade. Quer dizer, se você hoje vai em muitos países da América Latina, a igreja evangélica está crescendo muito, né? Em alguns países ela está além de 50%. Né? Então essa é a pergunta do teu filho, né, Hildo? Sim. Mas eu tenho também na minha caminhada andado em lugares onde a igreja não cresce, onde a igreja está sob perseguição, onde a igreja não pode nem botar a cara para fora, né? E então às vezes eu ficava dizendo, puxa, mas eu não posso dizer, olha, é a minha hora de Deus, mas não é a hora de Deus para quem está sofrendo. Quer dizer, o tempo de Deus é diferente, não é? E como que a gente se coloca nesse tempo de Deus, né? Vocês acompanham pessoas, né? Você antes, né, Hildo, você falou de crescimento de igreja lá no início, sim, né? Sim. Você está lidando com pastores, com pastoras, né? Pequenas igrejas. Aliás, grande parte das nossas igrejas são pequenas igrejas, né? Como que você vai cuidando dos pastores, das pastoras, orientando eles para cuidar do rebanho, para trabalhar essa coisa da oportunidade que Deus dá, da vocação, das tentações? Deve ter noites que você não consegue dormir bem. Vejo que és profeta. Realmente é complexo, né? Até mesmo essa onda de crescimento, e quando a gente tem hoje rede social, quando na televisão, essas coisas todas ficam... Parece, então, eu digo, a gente se compara muito, isso é um problema, né, hoje, se comparar. Eu acho que às vezes o meu ministério, meu ministério não é tão frutífero, eu acho que tem algum problema, parece que tudo é fácil, né, porque para alguns parece que estão explodindo, e a gente, às vezes, tem que entender o que está acontecendo, o que está promovendo tais crescimentos, né, e alguns podem... isso pode agravar a crise de alguns que estão com dificuldade, né? E a gente percebe esses dois movimentos. Por um lado, igrejas neopentecostais estão crescendo, até as pentecostais estão regredindo em algum sentido, em algum lugar. E as históricas, então, nem se fala. Tem
um crescimento diferenciado. A gente não percebe tudo igual. É exponencial em todos os sentidos, em todos os lados. E nem em todas as regiões e nem em todas as classes sociais. Então, você pode estar diante de uma realidade distinta. E a gente, dentro de uma denominação, percebe isso. Tem pastores que estão indo muito bem, a igreja está em franca expansão e outros está regredindo. Então, e eles ficam se sentindo muitas vezes diminuídos em relação aos outros. Então, a gente tem que entender realmente é o nosso chamado, né? Quando eu sofria tentações para ter uma igreja ainda maior e, de repente, a tentação de querer sacrificar alguns princípios para chegar lá, elas nunca foram tão fortes para mim, mas eu sei que elas existiam, existem para muita gente, e eu sempre me voltava para Deus. O que Deus espera dos dispenseiros? Que eles sejam encontrados fiéis. Então, eu tinha muita alegria em poder ter, às vezes, um grupo pequeno, não tão grande assim, mas aquelas pessoas estavam debaixo de uma responsabilidade pastoral, de um cuidado. Então, eu fazia isso com muito amor, com muito cuidado, e em relação aos pastores, ensiná-los a fazer a mesma coisa. Há uma grandeza, né, em cada ato nosso, né? Então, a gente pode servir a Deus naquela pequena comunidade. Eu posso estar muito contente de ter o privilégio de atuar e de pastorear um pequeno rebanho e de torná-los discípulos de Cristo, cada vez mais parecidos com o Senhor, para que eles sejam sal da terra, luz do mundo, que eu possa abençoá-los, abençoar suas casas, ministrar, discipular, evangelizar. Então, eu vejo beleza em tudo isso. Então, é uma maneira da perspectiva que a gente tem diante das dificuldades, né? Estamos olhando para você, né, Inês? Eu estou aqui pensando, né? Eu me sinto muito desafiada por essa temática que eu vejo assim. Antigamente, ela era explicitada em relação às igrejas que mais cresciam, no sentido de quantidade versus qualidade, né? E havia uma coisa que era dita de que aquelas igrejas pequenas eram igrejas onde havia qualidade e as igrejas, então, maiores, onde houvesse mais pessoas, seria impossível manter uma qualidade. Para mim, eu acredito que essa é uma falácia que também já vem sendo superada. Eu acho que nem tudo que é grande é ruim, nem tudo que é pequeno, por ser pequeno, apenas é bom. Eu vejo que a gente tem assim, alguns desafios, principalmente nas igrejas históricas, como é a minha, também de uma renovação da nossa mente pastoral em relação àquilo que o mundo tem trazido como necessidade autêntica do nosso tempo. Então, a gente tem muitos pastores que têm dificuldade com o uso da tecnologia, e porque ele tem dificuldade, ele rejeita absolutamente. Do mesmo jeito que a gente tem muitos pastores jovens que às vezes gostam tanto da tecnologia que perdem de perspectiva o relacionamento. Então, eu acho que o melhor lugar para a igreja sempre vai ser o lugar do desconforto. Eu acho que quem pastoreia uma comunidade grande vai ter que lidar com o desconforto de buscar maneiras de atender as necessidades mais profundas das pessoas, e por isso eu vejo o discipulado, eu vejo a questão do discipulado na minha experiência de aprender a trabalhar com uma igreja em grupo pequeno, o pessoal chama de célula também, foi muito transformadora nesse sentido, do deslocamento do meu lugar de uma pastora absoluta para uma pastora que forma líderes que são autônomos, que avançam e tudo mais, como também aquele pastor da igreja pequena que, numa igreja histórica como é a minha, no caso, às vezes a gente se acomoda aos nossos direitos, a gente se acomoda ao nosso título, e às vezes a pequenez da nossa comunidade pode ser o reflexo de alguma pequenez da nossa mente. Então eu acho que tem muitas coisas misturadas aí. O que o bispo coloca de que o pastor na comunidade pequena precisa se entender pastoreando é bastante verdade. Mas eu quero colocar aqui talvez um contraponto para a gente pensar de que onde é que a gente às vezes está se escondendo também de se tornar um líder capaz de falar ao maior número de pessoas. Em um mundo em que isso é necessário, porque
líderes falsos que estão aí, que a gente sabe que existem, eles têm a habilidade de falar às multidões, eles usam as tecnologias de maneira que melhor lhes parece. E Jesus continua dizendo para a gente que os filhos das trevas, às vezes, são mais astutos que os da luz, né? E eu acho que isso também está ligado um pouco a essa capacidade que a gente tem de se tornar ensinável para fazer coisas que nos sejam desconfortáveis em nome do reino de Deus. E isso é o pastor que está numa igreja grande aprender a recomeçar num lugar pequeno, se o Senhor o chamar assim. E eu tenho colegas que viveram essa experiência, que lá no auge dos seus ministérios, onde todo mundo talvez se acomodasse, eles disseram, não, Deus me chamou para deixar isso aqui, eu coloquei um sucessor no meu lugar e eu estou começando de novo. Como também aquele que sempre viveu aquele medo de se expandir, né? De repente, agora ele diz, não, eu quero viver alguma coisa nova de Deus também, eu quero aprender a pastorear de um outro jeito que não é esse até aqui. Então, eu acho que são movimentos que num Brasil que está se tornando cada vez mais evangélico, ele vai precisar desses líderes de qualidade que queiram aprender a pastorear de outras maneiras nesses novos contextos. Obrigada, Deide e Hildo. E vocês já me deram aqui um gancho muito bom para a próxima pergunta. Que fala, e a gente vai citar aqui Jacques Ellul, no seu livro Cristianismo Revolucionário. E eu vou ler o que ele está dizendo e eu estava até anotando aqui, vocês falando, eu falei, eu acho que está tudo super ligado. Então, ele diz assim, é importante que o cristão não se comporte como se não estivesse preocupado com as coisas à sua volta. Um pouco do que você acabou de falar, né, Idente? Ele tem neste mundo uma função que nem outra pessoa pode preencher. Ele, no caso cristão, é encarregado de uma missão da qual o homem natural nem faz ideia. E é essa missão que é decisiva para as ações de homens e mulheres. Então, estou resumindo, né, nesse parágrafo, do que ele está dizendo, Ellul está dizendo. Da qual depende, essa missão, a significação de todas as outras funções. Então, essa missão que é decisiva para as ações de homens e mulheres, da qual depende a significação de todas as outras funções. Então, existe uma função, que é essa missão, que ela é decisiva para as demais, né? Ela vem antes. Uma função que é determinada, então, pelas Escrituras. Em 3 termos, continua Ellul. Vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo, e eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Então, quando você estava dizendo, Ideide, né, dos falsos líderes, dos filhos das trevas, não é comum essa correlação entre ser sal e ser cordeiro entre lobos. Então, agora fica a pergunta bem fácil para vocês, como vocês escutam, então, esse pensamento e essa colocação aí de Jacques Ellul? Seguir o modelo de Jesus, que não veio para ser servido, mas veio para servir, dar sua vida. Então, é interessante, João capítulo 13, né? Começa assim, tendo Jesus ciência, né, de que todas as coisas estavam debaixo dos seus pés. Então, olha só, ele tem todo o poder, né? Aí ele pega a bacia e lava os pés dos discípulos e enxuga. Então, esse é o exemplo de uma liderança e de uma influência que não procura o poder, né? Jesus, como a Bispa Edeide colocou bem, né? Ele resistiu a essas tentações do poder, do domínio, de querer ser o primeiro, de querer aparecer. Então, maior é o que serve. E ele veio para servir. Então, a gente pode ser sal e ser luz de uma maneira, digamos, que não requer a dominância. A gente, inclusive, entende que a gente vai ter resistência, que a gente está sendo enviado como ovelha para o meio de lobos, que a sociedade como um todo, ainda que a gente possa e deva influenciá-la em todas as áreas da vida. Aliás, o John Wesley colocava isso, que Deus nos espalhou, né? E nos envia, nos espalha para a gente poder exercer santificar o mundo, né? Salgar o mundo, iluminar o mundo, aprumar, ser luz, ser uma referência, ser uma inspiração, servir de modelo. Então, sem que isso seja impositório. Então, a ideia do coração
de servo, a ideia de que a gente vai sofrer, e ainda mais se a gente exercer papel profético. Quem exerce papel profético sempre está à margem. Eu não conheço, acho que o único profeta que a gente poderia dizer do Antigo Testamento que esteve mais perto do poder era o Isaías, mas que vai morrer longe do poder, cerrado ao meio, ou seja, até no final da vida ele está marginalizado também, e fora os outros, principalmente os outros. E eles estavam, sabe, então o exercício desse papel de salgar é muitas vezes um exercício de confrontação contra a injustiça, o mal. A gente vai levantar bandeiras em prol da preservação do meio ambiente, dos direitos humanos, de coisas que muitas vezes não são tão contra a violência, ou seja, em favor da justiça social, tomar partido do lado dos pobres e contra a corrupção da igreja, quando a igreja também se desvia da sã doutrina, e aqueles mercadores do evangelho. Então a gente de repente levanta uma voz profética e somos taxados: você está dividindo a igreja, você está, sabe, conspirando contra... Então isso é complicado. Ao mesmo tempo a gente tem uma função pastoral, e essa função pastoral leva a isso de doutrinar, no sentido de instruir as pessoas, inclusive, a pensarem por si mesmas, a não serem manipuladas, né? Muitas vezes pastores, ainda mais quando tem poder, influência, eles querem agora conduzir o rebanho até mesmo para quem para onde que eles têm que votar, em quem que eles têm que votar. Essas coisas todas realmente não é o nosso chamado. O nosso chamado é para servir, fazer diferença, influenciar de uma maneira que não é necessariamente ter poder político, né? Eu acho que a nossa influência ela é outra, ela é pastoral, e aí as pessoas transformar as pessoas à imagem de Cristo, e isso vai fazer diferença na sociedade. Então eu caminho por aí. Você, antes de ir para você, eu queria colocar mais uma pergunta para você, né, Hildo, porque assim, para mim, nessa citação do Lula aí, às vezes a gente separa, né? Sal da terra e luz do mundo, acho que a gente entende, né? Mas essa coisa de morrer, né? Morrer. E de como que uma igreja pode crescer com disposição de morrer, né? E que você mencionou dos profetas, mas me parece que hoje em dia a gente fala pouco sobre isso. Eu penso que no nosso alfabeto evangélico brasileiro, palavras como sacrifício e sofrimento não tem lugar, ou desapareceram desse dicionário, mas não desapareceram da própria vivência de Jesus, né? Então, me parece que hoje a igreja muitas vezes esquece desse ministério profético. Não sei se você caminha nessa direção. Sim. Mas é um ministério profético não para chegar lá e ter influência, mas é um ministério profético para servir, né? Para servir. Para morrer. Inclusive, para perder. Para né? perder. Para perder, você acaba... Bom, eu sei que isso de ministério... Porque eu falo, às vezes, algumas coisas num tom mais profético, eu já deixei de ser convidado para muitas igrejas que eu era frequentemente chamado. São os preços que você paga, né? Quando você, de repente, tem uma postura a favor do direito, a favor da viúva, a favor do pobre, a favor da justiça, a favor da democracia que seja, ou até mesmo a favor da vacinação. Ou seja, só para você ter uma ideia de que loucura que a gente, de repente, vive no mundo. Quando você é a favor, né, de vacina, você também sofre. Quando você é contra, né, a violência, você também padece. Coisas assim simples. Eu acredito que precisamos mesmo seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que muitas vezes ele diz assim: a gente paga o preço aqui, a gente sofre para que vocês possam, sabe, um coração de servo, uma liderança serva, que não quer dominar, que não quer governar, que não tem essa gana por manipular, por governar, por aparecer, por ter poder, por ter riqueza, que tem uma outra atitude. É uma atitude que a gente tem que ver dentro do casamento. Porque, às vezes, a relação entre homem e mulher, né? Onde cada um se coloca a serviço do outro, onde ninguém está querendo ali mandar e dominar ninguém. Então, quando a gente tem os princípios cristãos, os princípios de Jesus,
tudo fica, eu acho que fica bonito, é um testemunho que a gente precisa dar para fora, como nós somos como igreja, como nós somos como família, como nós somos no trabalho, no ambiente de trabalho, como é que nós tratamos uns aos outros. Eu acho que isso é esse coração de servo, esse sacrifício, esse preço que a gente é capaz de pagar para o bem alheio, né? Amar mesmo, amar a Deus, amar o próximo e santificar, vejo por aí. Provavelmente, Ideide, quando você estava ouvindo, né, várias imagens, histórias passaram na sua mente, né? À medida que você vai ouvindo, à medida que você vai aconselhando, à medida que você vai escutando, sofrendo, né, com os pastores, com as pastoras, ou com os, né, dizendo, olha, como que, né, essa caminhada da fé nos exige uma caminhada de fidelidade, de obediência. Eu acho que o ministério pastoral, ele tem uma dimensão vocacional e toda dimensão vocacional inclui uma medida de lida com o sofrimento. Então, eu escuto muito falar assim que o médico, por exemplo, ele começa a não sentir mais a dor do paciente, a não preocupar, porque senão ele não vai dar conta do serviço. Mas quando a gente vai lá no SUS, que a gente está passando uma dificuldade e o médico não se compadece da nossa dor, e ele está isento dessa dor, isso torna ele um médico melhor ou pior? Geralmente pior. Então, o fato de uma pessoa querer se tornar imune àquilo com que ela está lidando, vai sempre torná-la pior. Então, se a igreja se afasta de uma dimensão sacrificial do seu ministério, sendo que o seu mestre foi sacrificial, ela vai se tornar insossa, ela vai se tornar escura, e ela vai se tornar lobo ao invés de cordeiro. Daí vem algumas depravações que a gente vê na história da igreja. Então, diante de nós, como a Inquisição e outros momentos, e de vez em quando eles são recuperados hoje mesmo em alguns lugares, né, do Brasil e do mundo, na fala de alguns líderes, infelizmente. Quando a gente pensa sobre sal, luz e ser cordeiro, eu vejo essa dimensão mesmo trinitária de conservar, que é o papel do sal, né? Iluminar, que é o papel da luz, e de um certo modo muito doido e invertido, até alimentar, sabe? Porque os lobos não sabem o que fazem, né? E então, assim, eu penso nessas dimensões na vida de Jesus, e o que o autor talvez está colocando para a gente é que sem o engajamento, sem uma preocupação autêntica com o que está acontecendo ao nosso redor, a gente perde a essência da gente mesmo nessa vocação pastoral. E é o risco que a igreja corre, de quanto mais numerosa ela for, mais ela se acomode às circunstâncias que ela deveria combater. É a igreja de Laodiceia, que acha que não precisa de nada. É a igreja de Éfeso, que, embora doutrinariamente correta, perdeu o primeiro amor. E assim vai, ter nome que está morto, né, de que vive, mas está morto, como Sardes. Então, essas coisas estão aí diante de nós como o grande paradoxo de que, às vezes, o que a igreja quer é o que mais pode afastá-la daquilo que o Senhor determinou para ela. E a nossa tensão é a gente viver esse cabo de guerra, que é a busca da santidade, né? Na visão wesleyana seria isso, a santidade em Wesley é social. Olha, que a igreja quer o que mais pode afastá-la da sua missão, né? Bom, a gente poderia ficar aqui conversando dias e dias, mas a gente vai, pelo menos para esta conversa, a gente vai chegando ao final. Então, uma pergunta aqui, tentar fazer um fecho, e aí uma resposta breve de vocês. Porque a gente está falando aqui do papel da igreja, o tempo atual, olhar para a história, né? O que essa história conta para a gente e tal. Então, o que seria importante destacar neste momento que vivemos, o papel da igreja, neste tempo, vamos dizer assim, de portas abertas, que a gente falou de oportunidades, né, no começo. E aí, lembrando a nota que está lá nas cartas de Apocalipse, que fala, né, das portas abertas. Então, o que o Espírito está dizendo à igreja?
E aí pelo menos uma coisa que o Espírito pode estar dizendo a nosso favor, né? E algo que ele pode estar dizendo contra nós. Acho que a Ideide já caminhou bem nas Não cartas foi? do Apocalipse. Não né? foi? Ali temos muita mensagem, né? Tem puxão de orelha para todo lado e também tem aquilo que é para encorajamento. Olha, não, você está caminhando bem aí, persevera, né? Persevera no seu testemunho. E às vezes a gente está diante do trono de Satanás, né? Então, precisamos santificar a vida. Eu acredito que a santificação entendida em termos do que é a graça de Deus na nossa vida, né? O que é que Deus está propondo para nós como indivíduos, é muito importante. Se a gente puder ser cheio do Espírito Santo, a gente puder estar olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da fé, nos inspirando nele, e aí vivendo o Evangelho, né? Eu acho que o Evangelho é para ser vivido e ser modelo para o rebanho seguir e cuidar para que as pessoas que estão abraçando a fé sejam devidamente discipuladas, experimentem a plenitude do Espírito Santo, possam no seu ambiente de trabalho, na escola, na sociedade, no lar, exalarem um bom perfume de Cristo e aí a gente vai fazendo assim uma revolução espiritual, mudando a sociedade de uma outra forma, não com regras, não impondo, mas realmente sendo um padrão, um modelo. Eu vejo que a igreja deve ser ali um microcosmos daquilo que é o reino de Deus, de tal modelo que os que estão de fora possam encontrar simpatia, possam olhar, olha, tem alguma coisa ali que está faltando nessa sociedade, né? Ali eles se entendem, ali eles se resolvem, ali eles se amam, não é, ninguém ali é perfeito, mas olha, eles são humildes. Eu acho que essa atitude, que às vezes quando a gente cresce muito, a gente fica meio arrogante, né? Essa tentação muito, muito forte, que uma igreja seja humilde, que a gente não... Quanto mais santo a gente for, a gente vai ser mais parecido com Jesus. Jesus foi a pessoa mais santa que esse mundo conheceu. E olha o relacionamento que ele tinha com os pecadores. Então, a nossa atitude em relação ao mundo, ela não é uma atitude de superioridade, não é uma atitude de quem tem nariz empinado, de quem está julgando, de quem está condenando, mas de quem está a serviço de quem olha com compaixão. Então, acho que misericórdia quero, compaixão é o que o Senhor espera de nós, para que a gente possa realmente interceder, atuar, e ser sal, e ser luz, e ser bênção, né? Eu acho que isso que a gente precisa. E aí usar toda a influência que nós temos aí, ou seja, todos os meios de comunicação, como vocês muito bem estão fazendo, para dar um norte, né, para uma igreja que muitas vezes está crescendo, explodindo e está sendo qualquer coisa, às vezes menos igreja, né, que a gente possa ajudar pastores, líderes, cristãos a estarem no centro da vontade de Deus, que todo mundo possa experimentar. Então, para isso, não se conformando com esse mundo, né? Mas procurando transformar a mente e o coração para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Obrigada. E Deide? Eu tive a oportunidade há alguns anos de ouvir uma pregação de um missionário queniano que estava no Brasil e a situação do lugar onde ele vivia era de ataques violentos à igreja, numa comunidade de maioria muçulmana de linha mais radical. E quando ele veio ao Brasil e pregou para o nosso pequeno grupo, ele disse assim: o povo de Israel achou que era o povo da eterna aliança com Deus. E quando eles se apossaram da aliança, ao invés de serem portadores da aliança, Deus os rejeitou e chamou a igreja. Se o Senhor fez isso com um povo a quem ele tinha promessas desde Abraão, o que ele vai fazer com a gente se ele chamou a gente depois e a gente incorrer no erro dos primeiros? Está lá em Romanos 11, hein? Isso me bateu muito, assim, de que eu acho que um dos pecados da igreja é querer tornar-se dona de uma aliança da qual ela é chamada a ser mediadora, como Jesus foi, uma aliança entre Deus e os homens, né? Então, a igreja tem que estar disponível para isso. Eu acho que é uma palavra de alerta, mas
A palavra positiva está lá em Isaías 30, eu diria. Lá em Isaías 30, o Senhor diz assim: vocês estão fazendo alianças com pessoas que eu não disse para vocês fazerem, porque vocês estão com medo do que pode acontecer e querem assegurar uma sobrevivência. Mas no arrependimento, no descanso, vai estar a saída de vocês. E lá na frente o Senhor fala assim: eu estou esperando para ter compaixão de vocês. A grande palavra de esperança que sempre vai me motivar é que a igreja do Senhor e todo o povo de Deus na face da terra, quando ela se afastar, ela tem um Senhor que espera para demonstrar misericórdia. Então, a grande esperança da igreja é o Senhor que ela tem. Se ela se humilhar e se arrepender quando ela se equivocar, e se ela se entregar inteiramente quando ouvir a voz do Espírito, é desse Senhor que vai vir o que ela precisa para ser igreja de fato. O centro continua sendo o Deus que chama e não a gente que é chamado. Amém. O que mais posso dizer, senão amém? A esperança da igreja é o Senhor. Amém. Amém. Obrigada, Bispo Hildo. Obrigada, Bispa Ideide. E muito, muito bom vocês estarem conosco. Muito obrigado você que está nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando. Mais uma vez, pode seguir a gente. Deve, né? Valdir falou, nos seguir nas mídias sociais, Instagram, Spotify, YouTube. Só buscar Diálogos de Esperança. Também agradecer aqui a Agência Tônica, que nos recebe mais uma vez no estúdio, super lindo, para que a gente possa gravar os episódios. Uma parceria, sempre está nos cedendo não só o estúdio, mas também a equipe super gentil e super qualificada. E também agradecer a nossa equipe de bastidores, que a gente fica aqui mostrando nossa carinha, mas eles estão fazendo também um grande trabalho. O Lissandro, o Detônio, o Pedro e a Esther, que sem eles e sem a Esther a gente não conseguiria fazer isso. Bom, dito isso, Valdir... Dito isso, nós estamos encerrando essa temporada que olhou de uma forma particular para a igreja, para dentro da nossa realidade, com uma gratidão enorme para os painelistas. E a gente faz isso nesse nosso calendário justamente às portas das nossas eleições, como uma conversa para que a gente consiga discernir o nosso papel na sociedade nesse momento. Nos próximos 2 episódios, nós vamos falar particularmente sobre as eleições. Esteja com a gente, os evangélicos e as eleições estão chegando. Obrigada.